A paz do Senhor para todos, nesse dia maravilhoso que o bondoso e eterno Deus concedeu a cada um de nós. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Eu gostaria de compartilhar uma reflexão com base na leitura diária da nossa lição, principalmente desta lição deste domingo, lição de número 6. O texto áureo de texta, a leitura bíblica em classe, na verdade, de terça-feira, que vai tratar da carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, no seu capítulo 3, versículo 16 e o 17, a Bíblia como fundamento da educação dos filhos. A Bíblia como fundamento da educação dos filhos. Então, gostaria que, em rápidas palavras, em alguns minutos, estar meditando com os irmãos essa reflexão de Paulo a Timóteo, o conselho desse apóstolo para um jovem obreiro chamado Timóteo. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o Saulo de Tarso, um homem extremamente instruído e entregue à vocação divina para cumprir o seu chamado apostólico em levar o evangelho aos gentios. Paulo, um verdadeiro mestre, líder da sua época, na preocupação do discipulado do jovem obreiro Timóteo. O jovem obreiro Timóteo, um filho na fé, e Paulo, um mestre, discipulador, um mentor, conselheiro, instrutor, educador, preocupa com a vida espiritual, ministerial e a maturidade desse jovem obreiro. O texto da leitura bíblica em classe, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15, 16 e 17, a lição trata o 16 e o 17, mas eu gostaria de que nós possamos refletir em 7 versículos, ou do versículo 10 ao 17, para trazermos à nossa memória essa reflexão tão importante para os nossos dias de hoje. O capítulo 3 é um capítulo sensacional, instrutivo, real, porque estamos vivendo e presenciando essas situações que ocorrem com a igreja, com a comunidade cristã, e está em nosso meio. Precisamos meditar a cada dia e fortalecermos a nossa fé em Cristo Jesus por meio das suas escrituras, por meio da escritura, para que possamos estar blindado com tanta heresia, com falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos. Observa o conselho de Paulo a esse jovem obreiro, a partir do versículo 10.
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, ou tens seguido o meu ensino, dependendo da tradução da linguagem de hoje. Você tem me observado e sabe o que eu não sou dessa espécie de pessoas, na tradução da linguagem de hoje. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Observe que Paulo inicia essa escrita de exortação a esse jovem obreiro acerca do estilo de vida que o apóstolo levava. E ele exorta e aconselha acerca desse estilo de vida que ele levava, para que o jovem obreiro Timóteo, na observância, pudesse colocar em prática na sua carreira e vocação ministerial. Tu, Timóteo, porém tens seguido a minha doutrina, o meu ensino, as minhas instruções, os meus conselhos, modo de viver, o estilo de vida, modo de viver, o meu padrão, a minha pureza, intenção, a minha intenção no Evangelho, a minha motivação no Evangelho, a fé, a minha fidelidade ao Evangelho, a minha longanimidade, caridade, paciência. Paulo está trazendo esses conselhos para este jovem obreiro, para que não pudesse ser enganado por falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, que estavam no meio da igreja e que ele poderia ser enganado facilmente. Mas Paulo vai trazer esse conselho para esse jovem obreiro, para que ele pudesse estar cada vez mais firme na cerca do ensino que esse apóstolo havia lhe ensinado. Observe, Paulo adorna suas cartas a Timóteo com incentivo de desafios, esperanças e confirmações. Essa é uma carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é uma carta de despedida, porque no capítulo 4, você vai ver que Paulo fala que já está sendo oferecido como sacrifício de libação. Alguns entendidos vai dizer que essa carta é uma carta escrita da prisão de Roma, sua segunda prisão, onde se encontrava numa masmorra, mas o apóstolo não estava preso, O apóstolo estava preso, mas o evangelho que ele pregava, as boas novas que ele anunciava, não estava, os seus ensinos estavam livres através dos seus escritos que ele escrevia. Então ele traz esse conselho para esse jovem Timóteo desta prisão, para que ele pudesse continuar sua carreira ministerial, vocacional, aonde Paulo havia deixado esse jovem obreiro na igreja de Éfeso, para que pudesse colocar em boa ordem algumas coisas que faltaram o apóstolo colocar. Olha a confiança que esse apóstolo deposita para esse jovem obreiro. Então Paulo refletiu sobre a importância e o significado de sua vida e a vida de Timóteo. Ou seja, Paulo estava querendo que Timóteo olhasse para o exemplo de vida que Paulo levou na vocação, na carreira ministerial como apóstolo. Paulo não teve lucros, não teve vantagem, não enriqueceu,
Então, Paulo queria que a sua vida fosse um exemplo para que Timóteo continuasse seguindo essas mesmas pegadas do apóstolo Paulo. Paulo deu a constância do seu próprio exemplo e a confiabilidade das Escrituras como duas orientações seguras para o futuro de Timóteo. As palavras e as ações de Paulo criaram um padrão homogêneo para esse jovem obreiro. Paulo era um obreiro de praticidade, ensino e prática. O que Paulo pregava, falava, anunciava, Paulo vivia como um apóstolo. O que ele pregava aos gentios, o que ele pregava aos judeus, ou em qualquer lugar que ele fosse anunciar, fazer missões, evangelização, ele pregava com seu próprio estilo de vida. Não era um falador que o que saía dos seus lábios, mas não cumpria com a sua vida e no seu cotidiano. Paulo era um exemplo, havia uma homogeneidade nas suas palavras e nas suas ações. Palavras e ações são duas coisas que, para o cristão e principalmente para o obreiro, pregador do evangelho, anunciador de boas novas, precisam estar em conexão. São duas engrenagens, palavras e ações. As minhas ações têm que condizer com as minhas palavras. As minhas palavras têm que confirmar as minhas ações. Não pode haver um racha, uma divisão nesses dois aspectos da vida do cristão. Versículo número 11. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônia e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. O Evangelho não é um mar de rosa. Por mais que desfrutamos dos benefícios da salvação, do perdão dos pecados, do nome escrito no livro da vida, dos dons manifesto a nós, de vivermos uma vida pautada, limitada em Cristo, ou seja, seguindo os padrões, com regras e princípios éticos e morais, trazendo à consciência o sacrifício de Cristo à nossa memória. Como cristão, nós passamos perseguições e aflições. E Paulo, como apóstolo, ele sofreu perseguições inúmeras vezes. A carta de Paulo aos Coríntios, ele vai enumerar inúmeras perseguições que ele sofreu. Ele vai dizer que sofreu perigo entre os irmãos, sofreu naufrágio entre os da sua própria família. Então ele sofreu perseguições. Pregando o evangelho, foi quase apedrejado ou foi apedrejado. Então Paulo mostra para nós que o evangelho, ou ser um anunciador de boas novas, não é viver um mar de rosa, ainda que há os seus benefícios e a sua alegria em sermos chamados, vocacionados por Deus para sermos um cooperador dessa tão nobre tarefa de anunciar o Evangelho. Mas devemos ter ciência de que esse chamado, essa tarefa, não é mil maravilhas. Passamos as intempéries do ministério, do chamado, do vocacionado. Aí vamos ler aqui o que diz aqui, ó. Depois de denunciar vigorosamente os falsos ensinadores e as suas loucuras, do versículo 1 ao 9, Paulo está denunciando
falsos obreiros, obreiros reprovados, falsos mestres, né? Pessoas ingratas, profanas, mentirosas, que faltam com a verdade, pessoas orgulhosas, pessoas avarentas. Paulo denuncia a corrupção desses últimos dias, no versículo 1 ao 9, e a partir desse versículo 10 ele começa a dar instrução a esse jovem obreiro para que ele não fosse por este caminho de falsos mestres e de enganadores e profanos da fé. Aí vai dizer assim, Paulo, com exemplo das características opostas àquelas que foram descritas nos versículos 2 a 9, o fato de Timóteo conhecer e seguir todas características listadas aqui no versículo 11, aposto aquelas que foram descritas no versículo 9, o fato é que Timóteo conhece e seguia todas as atividades características listadas aqui, e no versículo 11 a seguir, significa necessariamente que ele fosse uma testemunha ocular. Algumas das perseguições mencionadas no versículo 11, aflições, perseguições, aconteceram antes que Paulo tivesse conhecido Timóteo, é fato, isso é claro. Mas Timóteo teria ouvido falar sobre algumas dessas situações, porque Paulo ele testemunhava e falava da sua trajetória, da sua carreira como apóstolo e anunciador de boas novas e pregador do evangelho para os gentios. Mas Timóteo teria ouvido falar sobre algumas dessas situações. No entanto, sem dúvida, ele veio a saber de outras por experiência pessoal. As palavras de Paulo aqui não são orgulhosas. Não é uma experiência orgulhosa. E a pessoa bater no peito e dizer, eu passei por isso e... Não. Paulo está trazendo ao jovem Timóteo a sua memória que a carreira no evangelho, nós vamos passar necessidade, vamos passar aflições. Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, passaremos perseguições, né? Paulo não está falando aqui com ar de orgulho, né? Antes, são um testemunho da verdade, do evangelho e da fidelidade de Deus, destinando-se a incentivar o jovem Timóteo. Ao jovem Timóteo. Paulo também estava usando a si mesmo como modelo do que Timóteo deveria estar fazendo na sua função de líder em Éfeso. Timóteo conhecia o conteúdo dos ensinos de Paulo. Era verdade em oposição às mentiras, às fábulas e aos argumentos sem religiosidade ou piedade dos falsos ensinadores. Olha a preocupação do Paulo. Os falsos mestres viviam com ensinos enganosos, duvidosos, baseando em fábulas, uma falsa piedade, falso ensino. Mas Paulo estava querendo trazer à memória desse jovem um verdadeiro evangelho embasado na pessoa do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. Antes, sou uma testemunha da verdade do evangelho de Deus destinado a incentivar o jovem Timóteo. Paulo também estava usando a si mesmo como modelo que Timóteo deveria estar fazendo na sua função de líder em Éfeso. Timóteo conhecia o conteúdo dos ensinos de Paulo, era a verdade em posição às mentiras e às fábulas e aos argumentos sem religiosidade ou piedade dos falsos ensinadores. Timóteo tinha sido privilegiado por ouvir Paulo ensinar muitas vezes a muitos públicos e sobre assuntos variados. Os ensinos de Paulo não teriam nenhum valor se não tivesse causado impacto na vida de Timóteo, mas causaram, como as características a seguir revelam. Os ensinos de Paulo que Timóteo presenciou em muitos lugares causaram um impacto tremendo na vida daquele jovem obreiro. Todo o ensino embasado nas Sagradas Escrituras
que exalta a Deus, a obra de Cristo Jesus, e que enaltece o Espírito Santo, ela traz um impacto tremendo para a nossa vida espiritual e nos leva a um amadurecimento espiritual na presença do Eterno. Timóteo foi impactado na sua alma pelos inúmeros ensinos que presenciou do apóstolo Paulo. A falta de ensino tem levado muitos cristãos ao naufrágio da fé. Há muitos cristãos a não acreditarem mais nas Escrituras. Essa carta, capítulo 3, esse conselho, essa exortação de Paulo é um exemplo para as nossas vidas. Continuando lendo, Timóteo conhecia o modo de viver de Paulo. Você conhece o modo de viver? Olha o exemplo que Paulo, olha para a minha vida. Olha o meu exemplo de vida, Timóteo. Olha como eu levo a minha vida no Evangelho. Olha como eu conduzo o reino de Deus. Olha a dinâmica do reino e como eu me comporto em relação a essa dinâmica do reino. Olha o meu ensino que exalta a Deus, a obra da salvação, a manifestação do Espírito. Olha como eu conduzo o meu ensino. Olha como eu levo o povo a acreditar em Cristo Jesus e não nas minhas experiências. Olha como eu conduzo o povo com o meu modo de viver em Cristo Jesus. Eu tenho um estilo de vida, Timóteo, que é pautado nos princípios do ensino de Jesus Cristo. Esta expressão refere-se ao estilo de vida de Paulo, ao seu comportamento geral. Timóteo tinha vivido e viajado com Paulo. Ele tinha visto Paulo alegre, triste, zangado, preocupado. Ele tinha visto Paulo lidar com pessoas difíceis e com problemas. Ele tinha visto estudar e tinha visto orar. O modo de viver de Paulo deve ter sido um excelente exemplo para Timóteo. Estilo de oração, estilo de leitura, estudo, meditação, ainda que Paulo havia estudado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, fariseu, zeloso, mas era um homem apaixonado pelas Escrituras, pelos livros, pelo pergaminho, a ponto de dizer nessa mesma carta: traga-me os livros e os pergaminhos, para que eu possa continuar estudando, para que eu possa examinar mais as Escrituras. Paulo não dizia, batia no peito: eu sei todas as coisas, não preciso mais estudar. Não, Paulo está dizendo para Timóteo que a minha vida de oração, que a minha vida de meditação das Escrituras possa ser um excelente exemplo para a tua vida. Que você pegue esse modo de vida que eu vivo e aplique para a sua carreira ministerial. Timóteo conhecia a intenção de Paulo, a sua missão central. Qual era a missão central de Paulo? A missão de Paulo era pregar o Evangelho. Evangelho que traz transformação. Evangelho que traz mudança. Paulo não queria enriquecer pelo Evangelho. Paulo não se tornou rico pelo Evangelho. Ele vai dizer que ele enriqueceu a muitos, mas ele não se tornou rico. A intenção de Paulo era simplesmente levar as boas novas aos perdidos. Falar da boa notícia da salvação aos gentios. Paulo era um homem apaixonado por missão, por almas, por pregar o Evangelho e por discipular e preparar novos obreiros para continuar a carreira.
O seu objetivo principal, as viagens com incansáveis missionárias, deve ter convencido rapidamente Timóteo da concentração absoluta que Paulo tinha em sua missão. Paulo nunca foi leviano com relação ao seu chamado. Isso é forte. Timóteo conhecia a fé, a caridade, a paciência de Paulo. Paulo convocou Timóteo a exibir as mesmas qualidades, pois elas são virtudes cristãs básicas. A palavra paciência também pode ser traduzida como firmeza, uma referência à capacidade da pessoa de permanecer forte sob pressão. Paulo esperava que Timóteo exibisse estas mesmas qualidades de caráter em Éfeso. O jovem obreiro Timóteo estava na liderança da igreja de Éfeso. E Paulo, você sabe meu modo de vida, minha intenção, minha fé, minha caridade, minha paciência, minha longanimidade, minha caridade. Aplica isso à sua vida. Exerça a liderança em Éfeso. Pega o meu modo de vida, a minha intenção pelo Evangelho. Aleluia. E você será bem-sucedido na sua carreira ministerial. Aí Paulo vai falar, aqui vai falar das perseguições, né? Aí versículo 12. Também todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguição. Não tem como. Principalmente nesse século presente, onde as perseguições não são como naquele século passado, onde muitos cristãos morreram. Hoje nós sofremos uma perseguição, censurando o Evangelho, querendo tirar a Bíblia de nossas mãos para que não possamos mais continuar pregando, querendo modificar as Escrituras para que ela possa passar pela nova reciclagem, querendo mudar aquilo que Deus já estabeleceu como paradigma. Perseguição, sofremos. Mas aos homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Aí aqui vem agora um conselho forte para o jovem Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado ou assegurado, sabendo de quem tens aprendido. Ele aprendeu de Paulo. Primeiro ele aprendeu de sua mãe. E sucessivamente sua mãe aprendeu de sua mãe. Ou seja, ele aprendeu de sua avó e de sua mãe. E Paulo aperfeiçoou e assegurou aquilo que ele havia aprendido desde a sua meninice. E desde tua meninice sabe as sagradas letras, e que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E desde tua meninice sabe as sagradas letras. Sagradas letras. Aí alguns vão dizer bem assim para nós, que a letra mata, não sabendo o significado desse texto, onde Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, e versículo 6, se referindo à lei de Moisés, onde a lei de Moisés revela a nossa condição pecaminosa, trazendo para nós morte, e a graça de Cristo Jesus traz a revelação desta lei, aonde traz salvação para a nossa vida. Aí Paulo vai dizer aqui para Timóteo, tu sabes as sagradas letras, tu medita nas letras, tu estuda as letras, tu folheia as letras, e essas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Essa aqui, as Escrituras.
aonde estão querendo tirar de nós as Escrituras, aonde estão querendo reformulá-la. Mas essas Escrituras podem te fazer este sábio. Aí Paulo vai dizer: toda Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa, ela é inspirada e é proveitosa para ensinar, ela é proveitosa para redarguir, ela é proveitosa para corrigir, ela é proveitosa para instruir em justiça. A palavra de Deus, ela tem proveito para o homem. A palavra de Deus, ela é proveitosa para a sensibilidade, para a necessidade, para a correção, para redarguir, para a salvação do homem perdido. É as Escrituras. Toda ela é proveitosa. Toda ela é divina, é inspirada, é soprada por Deus. Toda ela deve ser meditada. Toda ela deve ser crida. Não podemos pegar parte e trazer a aplicação para a nossa vida só aquilo que é salutar à minha mente. Não. Toda a Escritura é proveitosa. Ela vai nos exortar no momento que devemos ser exortados. Ela vai nos corrigir no momento que devemos ser corrigidos. Ela vai nos motivar no momento que precisaremos de motivação. Leia sua Bíblia. Não deixe ela fechada na cabeceira da sua cama. Não abra sua Bíblia simplesmente num culto, numa leitura introdutória. Ou simplesmente quando um pregador vai pregar, você lê aquele texto, quando ele pede para você abrir no tal texto e ler junto, ou acompanhe a leitura que é feita na igreja. Leia a sua Bíblia. Essa palavra, ela é poderosa, ela é proveitosa para a tua vida. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia Sagrada, você está naufragando aos poucos na fé em Cristo Jesus. Você está se distanciando de uma comunhão com seu Criador, porque só podemos conhecer a Deus através da palavra revelada, que são as Escrituras que nós temos em nossas mãos. E através do seu Espírito recebemos a iluminação na nossa mente, consciência e coração, para que possamos nos aproximar mais do nosso Criador. Medite na tua palavra. Leia a Bíblia, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. As Escrituras vai aperfeiçoar o homem e vai nos tornar perfeito na instrução da palavra, para que possamos fazer a obra de Deus dignamente, para que podemos se apresentar a Deus como obreiros, como corredores de uma carreira, para realizar a sua obra. É a palavra. Não despreze a palavra. Saul, por desprezar a palavra, por virar as costas para a palavra, por não acreditar na palavra, a Bíblia vai dizer que Deus rejeitou Saul, porque rejeitou a palavra, porque virou as costas para a palavra. Aonde a palavra de Deus não tem voz, eu e você não podemos ter ouvidos. Muitas das vezes queremos ouvir a voz de Deus e a Bíblia está sempre fechada. Não abrimos. Basta você abrir, você ouvirá a voz do teu Deus audivelmente. Às vezes vamos para o culto para receber uma revelação,
e não fomos revelados naquele dia, aí vai dizer: Deus não falou comigo. Deus não falou com você e não fala com ninguém que está com a sua Bíblia fechada. Aprenda a abrir sua Bíblia. Aprenda a meditar nessas Escrituras. Timóteo foi um jovem que foi instruído nas Escrituras. Teve uma fé robusta por meio das Escrituras. Tinha umas lágrimas não fingidas por meio das Escrituras. A ponto de Paulo reconhecer que aquele jovem tinha uma fé não fingida, porque sabia de quem esse jovem havia herdado esta fé, aonde a sua mãe e a sua avó havia instruído ele nas Escrituras. Instrução. Provérbios vai dizer: instrui o sábio, ou instrui o homem, instrui a pessoa, e ele vai te amar. A instrução, ela te dá capacidade para você realizar, para você fazer, para você ter condição de avaliar, de examinar, de caminhar. Instrução. Deus vai falar para o profeta: o meu povo perece por falta de conhecimento. Instrução. A falta dessa instrução leva à morte. Leva à morte. Instrução. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendestes. Tu, porém, permaneça. Permaneça no que você aprendeu. Não remova os paradigmas antigos. Paradigmas fala de princípios. Paradigmas fala de padrão. Paradigmas fala de regras. Paradigmas fala de lei estabelecida. Permaneça naquilo que aprendestes e de que fostes assegurado, sabendo de quem tens aprendido. A preocupação de Paulo era que Timóteo permanecesse com a sua fé inabalável. Permaneça inabalável em Cristo Jesus. Permaneça seguro em Cristo Jesus. Para finalizar, olha como Paulo se dirige a Timóteo em relação à sua fé e das suas lágrimas. Isso aqui é lindo, irmãos. Aí que eu finalizo. Dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados, uma herança espiritual que Paulo havia herdado de seus pais. Desde os meus antepassados, herança espiritual. Timóteo era um jovem que tinha herança espiritual. Sirvo com uma consciência pura. A consciência do cristão em relação à sua adoração ao seu Criador. Consciência pura. Sirvo, adoro, reverencio, respeito, temo. Com uma consciência pura, uma consciência não cauterizada pelo Deus deste século, onde cega o entendimento das pessoas para que não possa resplandecer a luz do Evangelho. Porque sem cessar faço memória de ti. Paulo trazendo a sua memória nas minhas orações, ou seja,
a forma de prostrar-se diante de Deus, o seu hábito diário, o seu devocional, de colocar o jovem Timóteo em oração. Nas minhas orações, noite e dia, desejando muito te ver-te. Ver para quê? Lembrando-me das tuas lágrimas. Lembrando-me das tuas lágrimas. Timóteo, um homem com herança espiritual, um servo adorando ao seu Criador com consciência pura, mas também um jovem com lágrimas nos olhos, lágrimas de sentimento, lágrimas de emoção, mas lágrimas de serviço, lágrimas de sofrimento, lágrimas de reconhecimento, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, lágrimas, fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Estou certo que habita em ti. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo abençoe as nossas vidas nesse dia de hoje. E que essa reflexão no texto de Timóteo possa nos conscientizar de quão importante as Escrituras é para a nossa vida. Reverendo Hernande Dias Lopes vai dizer que nós precisamos ler o texto, meditar no texto, explicar o texto e aplicar o texto. A exposição das Escrituras é que vai nos levar à consciência da nossa fé em Cristo Jesus. Somente pelas Escrituras podemos fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Deixe o teu joinha, se inscreva no nosso canal e nos ajuda a divulgar a palavra do Eterno. Amém? Deus abençoe a todos.